Imagina o tanto de gente, né, doutor Olavo, que durante tanto tempo dependeu única e exclusivamente desses meios de comunicação. Ou seja, o país era manipulado ou moldado da forma em que eles queriam. Exato, e os instrumentos, Léo, utilizados pelo judiciário, Marcon, são palavras inovadoras, né? Fake news. Fake news não é crime. Discurso de ódio. Não existe tipificação penal para discurso de ódio. E hoje são termos aplicados para tentar se manter, para dar um verniz para esse governo, né? Ou para as ações desse governo, como a questão da anistia. Marcon, você me perdoa, Claro, Léo, fica à vontade, Marcon, o Silvio também na sua escuta. Né? Eu ouvi você ontem, você estava lá na reunião. Conta alguma coisa para a gente da reunião de ontem da CCJ? Vamos contar bastidores então, doutor Olavo. O que aconteceu ontem e o que é muito interessante para as pessoas saberem. Normalmente, o plenário da casa, né, a sessão começa 19h30, 20 horas, 20h30 às vezes, mas nessa faixa aí de hora. Ontem eram 17h30 e o presidente Arthur Lira decidiu começar a sessão para que o relatório não fosse lido e nós não aprovássemos na CCJ a questão da anistia. Por que ele fez isso? Porque ele é contra a anistia? Não. Na realidade, a maioria dos políticos, com o perdão da palavra, está cagando para as pessoas que não fizeram nada, estão presas, estão com tornozeleiras e por aí vai. Ele está preocupado com a sucessão na Câmara. Qual que é o plano ali que nós entendemos? Deixar isso em banho-maria, fazer o maior esforço para que hoje também não seja aprovado. Eu estou saindo da entrevista, estou indo para a Câmara, começa às 10 da CCJ, para que ele possa usar isso como moeda de troca, para que o candidato que ele apoiar na sucessão da casa tenha, então, esse compromisso de, então, pautar e aprovar a anistia. A gente viu ontem, doutor Olavo e ouvintes, cenas lamentáveis. Tinha a viúva do Clezão, suas filhas lá, e a gente viu, mesmo nos olhos delas, lutando pela justiça, pelo que é correto, a gente viu a esquerda esnobando essas pessoas. Então, o discurso que eles defendem de direitos humanos, de liberdades, isso a gente sabe que não passa de balela. É importante dizer que ninguém dentre os deputados de direita está defendendo quem eventualmente quebrou, quem eventualmente... Não é isso. Primeiro, a gente defende penas sérias e certas para essas pessoas. Eu já contei aqui mais de uma vez o caso da minha amiga, lá, a Karine, em Caxias do Sul. Ela chegou, ficou no gramado, doutor Olavo. No gramado não existe uma prova, uma digital, não existe nada. Sabe o que é não existir nada contra ti e tu tem que ficar em casa nos fins de semana com uma tornozeleira, ter horário para chegar em casa, tem que sequer tu foi condenado. É o único crime do Brasil até hoje que tu é condenado antes de ser condenado. Tu tá lá com a tornozeleira eletrônica. Então, para essas pessoas que não existe nada contra elas, que seja assim feita a anistia, ela vai acontecer, porque os absurdos que o judiciário, liderados pelo Alexandre de Moraes, perpetraram nesse caso, são latentes, absurdos e indefensáveis. Isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde, mas até lá as pessoas vão seguir sofrendo. Então, para quem acompanhou ontem a CCJ, viu o trabalho da direita para conseguir aprovar, que eu acredito que hoje conseguiremos, e todas as manobras para que não seja conseguido, né, dos candidatos aí à presidência tentando ganhar uma carta na manga, a gente vai seguir trabalhando, mas o que mais chamou a atenção mesmo foi a esquerda, o PSOL, o PT, parte do Centrão, indiferentes com a dor das pessoas, indiferente é só pegar eles dizem que são terroristas, né? Mas daí tu pega, tinha gente com foto do Cesare Battisti, que matou 4 pessoas e está em prisão perpétua na Itália, esse é amiguinho. Então eles não têm nexo nenhum, defendem o Maduro e dizem defender a democracia. São absurdos, doutor Olavo, que qualquer pessoa minimamente letrada, inteligente, que tem um acompanhamento dos fatos, não tem como defender essa turma, sinceramente. Ontem foi repugnante o que a gente viu ali na CCJ. Vamos incluir nessa conversa também, né, nessa discussão, Silvio Navarro, afinal de contas, falando de Alexandre de Moraes e também dos seus desmandos, né, tudo o que nós tratamos torna-se preocupante.
até porque nós vimos nas ruas do Brasil, né, lá na Avenida Paulista, então pessoas de tudo quanto é canto do país foram até São Paulo justamente para pedir que o Alexandre de Moraes deixasse a sua cadeira, o seu império, né, o seu trono. E é claro que o Brasil ele está acordando diante disso. Eu quero ouvi-lo também sobre essa questão, né, afinal de contas, Silvio Navarro, é preocupante quando nós tratamos de Alexandre de Moraes, até porque nós estamos a cada dia pisando em ovos, né, para não ferir e não magoar Alexandre de Moraes, porque senão ele toma ações contra nós, como tomou contra tantas pessoas do dia 8 de janeiro, mas já dá para ver que o Brasil está acordando diante deste fato, né, Silvio? Eu acho, Léo, que, como dizia agora há pouco, o ministro Alexandre de Moraes, ele foi longe demais, ele extrapolou, ele cometeu arbitrariedades e ilegalidades que o jornal Folha de São Paulo, por exemplo, chamou de rito, né? Usou a expressão rito, fora do rito. Mas ele comandava um gabinete que tem inquéritos tentaculares, sigilosos, sabe-se lá quantos, talvez mais de uma dezena, que tem um deles, matriz, o 4781, fez aniversário de 5 anos até pouco tempo atrás, e ao mesmo tempo presidia o Tribunal Superior Eleitoral com uma espécie de um bunker, uma equipe para perseguir pessoas, perfis, influenciadores, jornalistas, veículos de comunicação, políticos, do espectro da direita. Isso estava muito claro. E a demonstração foram aquelas conversas reveladas pela Folha de São Paulo. Ele aparece naqueles diálogos dando ordens. Aparecem expressões como use a sua criatividade em relação, por exemplo, à Revista Oeste. Encontre alguma coisa. E aí o perito Tagliaferro, né, ele responde, olha, não achei nada. Achei só conteúdo jornalístico. Use a sua criatividade. Ali está desenhada, vamos usar essa expressão, está desenhada a ilegalidade. Esses inquéritos, por exemplo, o próprio inquérito matriz, cujo nascedouro já é ilegal, não poderia ter começado da forma como começou, de ofício, quando o Dias Toffoli entrega esse inquérito para o Alexandre de Moraes, da forma como ocorreu, ele transcorre à margem da própria Procuradoria-Geral da República, que não é chamada à baila, os advogados não têm acesso, enfim, tudo é ilegal. Quando esses diálogos surgem, a primeira coisa que deveria acontecer esses inquéritos devem ser encerrados imediatamente. Ou, no mínimo, o ministro Alexandre de Moraes deve se afastar deles, já que desempenha funções de vítima, investigador, delegado, acusador. Ele usa, né, uma função que é prerrogativa do Ministério Público, a função acusatória. Ele manda prender, ele julga lá na ponta, porque ele condena. Então, ou seja, ele deve se afastar de tudo isso. Mas a gente esbarra hoje em duas figuras centrais. Em Brasília, ambas em Brasília. No Congresso Nacional, na figura do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que segue letárgico diante de tudo isso. Mesmo com a pressão dos senadores, com a pressão de 153, 154 deputados, e a outra figura de Luiz Roberto Barroso, que se recusa a levar essas situações todas que estão escancaradas e que as ruas demonstraram estar, vou usar até, perdoe o meu francês, de saco cheio, porque o Brasil quer a liberdade constitucional restabelecida, ele não leva isso a plenário. Ele não permite que cada um dos ministros do Supremo coloque a sua cara diante da sociedade e diga o que pensa. Doutor Olavo, tem mais uma pergunta para o Marcon, é isso? Marcon, alguns veículos comentavam ontem que uma dificuldade para a aprovação da anistia seria um entendimento que, no formato como o projeto está apresentado hoje, beneficiaria Jair Bolsonaro. Então, olha, isso aqui desse jeito pode beneficiar Jair Bolsonaro, então isso apresentaria uma resistência, principalmente no Senado e junto também à Presidência da República. Qual o seu entendimento em relação a essa posição? Olha, meu entendimento é que nem sei porque Jair Bolsonaro tem que estar
nisso, porque nem no país não estava, não existe um relato sobre ele mandando fazer, não existe absolutamente nada, é tudo fruto de uma criatividade de perseguição que a esquerda criou. Né? Tudo é culpa do Bolsonaro. As queimadas de agora é culpa do Bolsonaro. A ministra corrupta que o Lula indicou é culpa do Bolsonaro. O ministro taradão que estava antes é culpa do Bolsonaro. O 7 de setembro aqui em Brasília, onde nem as moscas estiveram presentes, é culpa do Bolsonaro. Então é uma narrativa já tão, assim, eu digo, doutor Olavo, até bizarra que eles tentam colocar, que sinceramente não cola mais, não faz o menor sentido. Nós estamos trabalhando ali na CCJ e no Congresso Nacional para devolver a dignidade para as pessoas que estiveram num ato que muitas não imaginavam que daria aquele fim, existem casos, doutora Olavo, que a Júlia trouxe ontem, de uma mulher de Santa Catarina que chegou à noite no 8 de janeiro e foi presa. Ela nem estava no local. A gente tinha caso de mendigo preso, tem caso de autista, Uber foi preso, doutor. Uber que estava por ali trabalhando foi preso. Né? Então a gente tenta devolver a dignidade para essas pessoas. Agora, é claro que a grande imprensa, patrocinada com o dinheiro do pagador de impostos via governo federal, tem que dar a narrativa que o governo quer. Como hoje os parlamentares, na sua grande maioria, aprovarão essa anistia, pelo que a gente sente dentro da Câmara, houve esse excesso do Judiciário e ele deve ser corrigido pelo Congresso. E aí a gente tem um outro problema, né, doutor Olavo, lá na frente, em o Congresso aprovando como o Judiciário Alexandre de Moraes vai se comportar. Porque as medidas monocráticas seguem valendo, né? O Lira fez um esforço enorme para que a coisa não andasse. Então hoje ainda uma medida monocrática pode valer e um juiz lá da Suprema Corte pode derrubar tudo esse trabalho que a gente está fazendo. Mas eu vejo que a narrativa não cola mais, inclusive as narrativas estão terminando, isso vai encurralando o próprio Alexandre de Moraes. A gente teve no último 7 de setembro, o Lula teoricamente ligou para ele e o convidou a estar no 7 de setembro. E vejam qual que foi o resultado, um 7 de setembro vazio, demonstrando que ambos não têm apoio nenhum. As pesquisas mostram, inclusive, divulgado, se não me falha a memória, semana passada, que a grande maioria da população brasileira entende que as medidas que o Supremo tem tomado são políticas. E o Lula, quando traz para ele Alexandre de Moraes, que tem pouco apoio na sociedade, traz um moribundo para perto de si. Lula que já não desfruta de grande apoio da população, como a gente vem acompanhando nas pesquisas. Então parece que a turma está tentando se abraçar para sobreviver. Mas eu enxergo no futuro, para terminar a nossa participação de hoje, eu enxergo no futuro, Leonardo, doutor Olavo, Navarro, positivo. A gente deve ter, se Deus quiser, a eleição do Donald Trump. A gente deve ter em 2026 um TSE comandado por Nunes Marques e meu Deus, me fugiu, André Mendonça. A gente deve ter eleições mais transparentes, limpas. A gente deve ter um Senado muito mais conservador eleito. E essa letargia, como bem falou o Navarro, a gente não vai ter mais a partir de 2027, quando deve ser o presidente do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Vamos ver se ele se mantém no poder até lá, se mantém no cargo até lá, como vai chegar o seu desgaste até lá. Porque em um Senado majoritariamente conservador, ele não tem a menor chance de permanecer no STF.